Tecnologia da informação aplicado à administração. Objetivo da aula. Ao final da aula, responder as seguintes questões. O que é um sistema de informação? Para que serve o sistema de informação? Qual o papel do gestor utilizando esse sistema de informação? E como você pode ou pretende utilizar um sistema de informação? Ao final da aula será postada uma atividade e posteriormente vocês coloquem os pareceres de vocês. Na administração e tecnologia existem o que a gente chama de revoluções. A revolução científica teve por característica a necessidade de explicação sobre os fenômenos da natureza. A ciência passa a buscar explicação para esses fenômenos naturais. Já na Revolução Industrial, a ideia, a necessidade era de ampliação do poder de produção, usando a força física. E agora o nosso objeto de estudo é a Revolução da Informação, que tem como necessidade amplificar o poder do saber, vínculo com o conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais poder. Quanto mais capacidade de leitura dos dados e das informações obtidas, maior a capacidade de gerar conhecimento, melhorando a tomada de decisão e aperfeiçoando as estratégias, gerando assim uma capacidade competitiva maior. Administração e tecnologia. As empresas utilizam a tecnologia como um ferramental para resolução de problemas. Algumas empresas utilizam a tecnologia para resolver problemas. Elas podem utilizar os dados a fim de gerar informação ao detectar um problema através de análises estatísticas, análises diversas, resolver um problema ou criar uma tendência ou ainda direcionar a resolução de um problema. Também é utilizado para melhorar controles. De que forma? Uma vez que você tem tecnologia, que você tem uma adequação da sua empresa e uma melhor análise de dados, um tratamento desses dados, você gera informação e pode melhorar os controles, a fim de chegar aos seus objetivos. Melhorar o fluxo de informação. De que forma isso é possível? Se você tem os dados corretos, a tecnologia adequada, você gera o fluxo de informação, a empresa também sempre objetivando alcançar os objetivos. Objetivando alcançar os objetivos. A frase não foi das melhores, mas a ideia é exatamente essa. Melhorar o processo de tomada de decisão. Se você tem informações confiáveis, se você tem a tecnologia adequada, você pode melhorar a sua tomada de decisão, uma vez que são dados científicos, elas não são tiradas ao véu, não é o achismo. Se você tem uma boa tecnologia, uma capacidade de filtrar dados e gerar relatórios importantes, viáveis e confiáveis, a sua decisão, em tese, será a melhor tomada. Assim, as empresas necessitam de um profissional que possa compreender e aplicar melhor a tecnologia nos seus processos. De nada vai adiantar você ter um supercomputador se o ser humano não for capaz de interpretar os relatórios gerados por essa máquina. O tráfego de informações, análise desses dados. Quando você faz uma pesquisa de mercado, qual o seu público-alvo? Você pode separar isso em gráficos e a leitura pode te gerar opções de estratégias. Para cada público agir de uma forma, para cada cliente
criar uma maneira de conversar, de você se comunicar com ele. Qual é o seu público-alvo? De que maneira esse grupo de pessoas, por idade, por sexo, por localidade, e assim você compreende melhor e aplica melhor essa tecnologia nos seus processos. São pessoas mais jovens que têm mais acesso a smartphone? São pessoas mais velhas que estão aprendendo agora? Qual tipo de tecnologia elas têm acesso? Quais os tipos de rede que elas acessam? E qual é o profissional que gere esse sistema de informação? Qual é o perfil adequado? E aí se tem algumas sugestões aqui. Um profissional que tenha bom conhecimento de tecnologia, ele tiver pelo menos o básico para interpretar, para manusear, o que a gente chama de habilidade, a capacidade de fazer. Qual habilidade ele tem com aquela determinada tecnologia, com aquele determinado aplicativo, com aquele programa. Bom relacionamento com pessoas. O gestor de sistema de informação, como qualquer gestor, ele tem que ter a habilidade de se relacionar com as pessoas. Ele tem que saber conversar com elas, extrair o melhor delas, todo gestor, né? Conhecimento sobre negócios e processos organizacionais. Por isso, a importância dessa aula no curso de técnico em administração ou na área de gestão de negócios. A pessoa tem que conhecer sobre o negócio ou sobre vários negócios e como são esses processos organizacionais. A questão de cultura, a questão de público-alvo, questões dos mais vários tipos possíveis. Outro item no perfil do gestor: atuar no desenvolvimento de atividades que vinculam a administração de empresas e tecnologia. É necessário que ele saiba atuar nesse desenvolvimento, senão ele vai ficar parado no tempo. Como era feito isso antigamente? Anotações em caderninhos, anotações em fichas, anotações em determinadas coisas. Esses dados foram passados para equipamentos eletrônicos. Agora ficam nos servidores. Não, fica em nuvem. Então ele tem que ter uma ideia de como funciona essa tecnologia. Então ele tem que vincular os conhecimentos técnicos de administração de empresas e os conhecimentos técnicos de tecnologia. E também o CEO, ou analista de informação. Ele tem que analisar as informações. Ele tem que pegar os dados, que são as anotações que você tem, e transformar eles em informação. Não adianta você ter, fiz uma pesquisa com 1000 pessoas. Elas me deram respostas. Tá, e o que eu faço com esses dados agora? Qual a importância desses dados? Como transformar esses dados em gráficos? Como fazer a leitura do gráfico? Aí entra o analista, entra o gestor, por isso o administrador. E qual é a função desse analista de informação? Conhecer bem o mercado que atua. Vocês estão gerando uma empresa aí no CCC de vocês. Qual é o mercado que vocês atuam? Quem são seus concorrentes? Os principais fornecedores? O que as pessoas esperam? Quais os tipos de tecnologias disponíveis? E aí você tem que se antecipar a esse concorrente. Se você fica lançando sempre o mesmo produto que o seu concorrente, você sempre sai atrás, porque as pessoas buscam novidades, buscam testar coisas novas no mercado. Antecipar acontecimentos futuros. Prever o que pode vir a acontecer no seu segmento. Prever as oportunidades e ameaças que podem acontecer. Por isso, da análise SWOT. Como é o seu mercado? Como é o seu ambiente local? Como é o ambiente nacional? Como é que está o ambiente financeiro do país ou daquela localidade? As pessoas têm dinheiro e estão dispostas a gastar com a sua empresa? Antecipar os conhecimentos futuros pode ser a criação da estratégia. E, após criar, realizar o planejamento estratégico.
uma vez que, a partir, né, do que vocês já conhecem, da criação da missão da empresa, a razão dela existir, da visão, de onde você quer chegar e dos valores que você vai implementar, como realizar o planejamento estratégico? Como chegar a esses objetivos? Como alcançar todos os objetivos da empresa? O que fazer para isso acontecer? Como detalhar isso? Como analisar como está a situação atual? Como interferir, entre aspas, em alguns segmentos que vocês não têm total controle? Suponhamos, a sua empresa trabalha num ramo que tem uma taxação de impostos muito alta. Como intervir isso governamentalmente? Através dos sindicatos de classe, através das associações de classe. Se você é do segmento de alimento, tem a Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, Proteína Vegetal, Associação Brasileira dos Plantadores de Tomate. Então, eles vão fazer lobbies, estudos. Aqui no Brasil, lobby não é legal, né? Lobby no sentido de buscar proteção para o mercado, buscar proteção para aquela área, através dos poderes locais. O fato de uma grande loja vir para determinada cidade é um ato político. Aquela loja ou aquele segmento tem força em determinada cidade. Atualmente, em Osasco, a ideia, o plano estratégico da cidade é ter uma espécie de Vale do Silício. Várias empresas de tecnologia na cidade. Então, criaram um programa, mapearam a cidade, os locais onde temos espaço físico, e aí começou a entrar em contato com essas empresas de tecnologia. Uber, iFood, Submarino, Submarino através da B2W, já há algum tempo. E agora foi intensificado isso. Então, Mercado Livre. Então, algumas empresas de tecnologia já estão na cidade, através de alguns subsídios, abrir mão de alguns impostos. Então, empresas, sindicatos, organizações de tecnologia vão negociar com a prefeitura local isenção de ICMS, diminuição da alíquota. Então, para se fazer planejamento estratégico, muitas vezes se necessita intervenção do poder público, sempre respeitando regras fiscais, Constituição, questão legal. Por isso vocês têm algumas aulas referente a isso durante o curso. E o que esse analista de informação precisa? Ele precisa ter facilidade para trabalhar com informática. Como já dito anteriormente, ele tem que ter uma habilidade mínima, um mínimo de habilidade para lidar com equipamentos de informática. É claro que você sempre pode fazer curso, ter um consultor, uma pessoa especializada, melhorando com o tempo. E ter conhecimento nas áreas de humanas, assim como administração, sociologia, entre outros. E aí entra as humanas aplicadas, economia, contabilidade, administração, área de gestão e negócios. Por que humanas aplicada? Porque o ser humano pode ajudar ou guiar nas decisões. Ok? Sociologia está mais ligada ao estudo humano, né, da sociedade. A administração, mais ligado a como usar esse estudo para viabilizar algumas ações. Não necessariamente gerar lucro, uma vez que nós temos as ONGs, as OCIPs, etc. E aí ele nos traz um dado aqui. 80% das informações estão disponíveis no mercado. Não é preciso ser um espião para descobri-las e saber coletá-las. Então vocês vão ver lá que na aula de TCC é falado para vocês que vocês têm que buscar fontes confiáveis. Que tipo de fontes? Depende do tipo de informação, você já encontra no site do IBGE. Depende do
tipo de informação. Informação financeira se encontra no site da FIP, que é a parte de economia da USP. Depende da informação, na FGV, Fundação Getúlio Vargas, que fica lá no Rio de Janeiro. O próprio Ministério da Fazenda, do Planejamento, e alguns chamam de Ministério da Economia do Brasil. É porque na Constituição eles usam o termo Ministério da Fazenda. Então sempre vai ter Ministério da Economia e Fazenda, porque algumas atribuições estão vinculadas ao Ministério da Fazenda. Então, em geral, eles não trocam esse nome. Então ele fala aqui que não é preciso ser nenhum espião para descobrir e saber coletá-las. Então a questão não é saber onde estão esses dados, e sim como utilizá-los, como interpretá-los. De que forma você deve agir, de que forma interpretar, quando agir, quando verificar. E quais as atividades do responsável pelo departamento de TI? Analisar e organizar esse departamento, definir corretamente quais são os problemas da tecnologia da informação, identificar as missões das empresas, identificar campos de atuação onde a tecnologia da informação pode atuar. Pode atuar em tudo. Não necessariamente. Quais tipos de informação a sua empresa precisa, o seu gestor daquele departamento precisa. Identificar relações internas no sentido de como eu interligo o departamento de compras com o departamento de estoque. Como interligar a contabilidade a esse departamento. Por isso, a ideia de sistema integrado. Uma vez que o sistema integrado, desde que feito adequadamente, ele consegue interligar essas informações. Quando você vende uma peça, ele dá baixa automática no estoque. E dependendo da programação que você faz, ele já gera um pedido para o seu fornecedor. E ao mesmo tempo, já gera o sistema de entrega para o seu cliente. Então, quais são essas relações? Desenvolver estudos e alternativas de coleta de dados. Você pode desenvolver esses estudos e alternativas. De que forma vão ser coletados esses dados? Vão ser manuais, as pessoas vão inserir através de código de barra, QR Code. Quais as ferramentas necessárias para que se aplique esse tipo de tecnologia? Como é que se gera esses códigos? Através da definição da melhor forma de armazenar dados. Qual a melhor forma? Vai ser na nuvem? Vai ser no papel? Vai ser físico? Vai ser digitalizado? Vai ser físico e digitalizado? Qual é a melhor forma da utilização desses dados? Vão se gerar relatórios, vão ter todos os dados disponíveis. Imagina todas as compras que você fez, todas as notas que você recebeu ou emitiu. Imagina você ter que ler isso sempre. É melhor gerar um relatório? Essa é uma decisão que vocês têm que ter em conjunto com o departamento de tecnologia. Por isso que um técnico em administração pode também trabalhar no departamento de tecnologia da informação da empresa. E qual a influência da administração da tecnologia e a globalização? Qual é a interseção, a interligação dessas áreas? A dinâmica atual exige uma agilidade de resposta, que só pode ser conseguida com o uso de tecnologia da informação. Imagina uma pessoa fazer uma compra em outro estado, outro país, e você ter que fazer isso via cartinha no correio. Ela fica inviável hoje. Por quê? Porque em geral você compra querendo para outro dia. Tanto que vocês veem esses marketplaces aí. Uma das vantagens que supostamente eles dão é, se você comprar até o período X, se comprar até as 17 horas, nós entregamos no outro dia. Se você comprar até a meio-dia, nós entregamos em 1 hora. Então, se você tem uma resposta rápida, ágil e confiável,
você vai aumentar suas vendas. Claro que dependendo do produto, por isso que é importante você fazer a programação correta. Dependendo do produto, da área de recepção, sempre lembrando que é bom ler os asteriscos e as letras miúdas, né, dessas publicidades. A tomada de decisão pode ser melhorada com o uso da tecnologia, incrementando o tratamento e a organização das informações geradas pela empresa. Uma vez que você tem os dados organizados, bem avaliados, criado relatórios bem analisados, você toma decisões mais assertivas. A sua chance de errar na decisão diminui. Alguns vão falar teoricamente. Sim, se você for um bom analista, como a gente falou anteriormente, estiver antenado, sabendo o que acontece, sabendo tudo que pode ser feito, como as coisas têm acontecido no dia a dia, saber, sei lá, o preço do dólar do dia. Vai facilitar para você tomar a decisão se é o melhor dia para você adquirir um produto ou não. Uma vez que o preço do seu fornecedor está atrelado a determinada moeda. Como é que está isso? Ah, mas eu tenho que ser um especialista em economia? Não, mas você tem que estar bem informado. A globalização, em seus pontos positivos e negativos, não teria êxito se a tecnologia não fosse empregada. Como vocês já devem ter discutido em outros momentos, a globalização tem os pontos positivos, né? Porque todo mundo tem acesso à informação, tem acesso a produtos inovadores, e tem a parte perversa, né? Para alguns países que têm menos recursos, acaba sendo explorado, acaba gerando uma competitividade não muito igualitária, um pouco perversa, né? Mas sem a tecnologia, essa globalização dificilmente teria avanços. É claro que quando a gente fala em tecnologia hoje, a gente fala em tecnologia digital, mas qualquer forma de comunicação é uma tecnologia. Durante um bom tempo, o telégrafo era uma inovação, depois o telegrama, depois o e-mail. Hoje você manda a mensagem do seu smartphone. Possivelmente, um dia, vai ser quase que telepático. Claro que eu ia falar claro que nós estamos longe disso, mas sabe Deus, né? Não vamos apostar em mais não. Fases da revolução da informação. Informática isolada. Falsos donos dos dados. Profissionais que necessitam da informação tinham acesso restrito a ela. Informática distribuída. Com o aparecimento de PCs, guerras de paradigmas entre os profissionais de tecnologia e dados podem ser processados em qualquer posto de trabalho com computador. Antigamente, a informática estava isolada, estava focada em alguns donos dos dados. Os governos, né? A área militar possuía os dados. É muito comum, né? Em filmes, em documentários você vê os arquivos confidenciais de determinada coisa. E esses profissionais necessitavam da informação e tinham acesso restrito. Hoje, elas têm um banco de dados, obviamente, tem algumas informações, alguns dados que são sigilosos e até secretos. A gente está falando da questão empresarial. Com o surgimento dos PCs, você provavelmente tem um computador pessoal ou tem um notebook, né, que é uma, entre aspas, evolução do PC, ou você tem um smartphone, que é uma outra forma, né, de também ter seus HDs aí, seus arquivos de dados. Então, com o PC, ele começa a democratizar a informação. Depois vem as guerras de paradigmas entre os profissionais de tecnologia. Eles começam a acreditar que se você difundir mais dados, se você deixar permear essas informações para a sociedade, todo mundo sai ganhando. E depois esses
eles dizem que os dados podem ser processados em qualquer posto de trabalho com computador, em qualquer mesa de trabalho, em qualquer casa, numa Smart TV, num equipamento eletrônico que tenha um processador, é possível processar esses dados e gerar informação. E aí vem a fase da informática amigável. Tem um ambiente gráfico, né? Hoje você consegue gerar ambientes gráficos mais agradáveis na sua tela. Internacionalização de programas. Em geral, né? Mais um benefício da globalização. Quando você lança um programa, um aplicativo, você quase que lança ele mundialmente. Também existe a difusão, né? A popularização das redes e das nets, né? Das redes, e aí vem a internet, a intranet, mas especificamente a internet, uma vez que você pode colocar isso num banco de dados, num servidor e abrir para as pessoas. Falando como empresa, você pode vender, você pode expor seus produtos, você pode fechar contrato, você pode negociar através dessas redes. E também a necessidade de profissionais com visão integrada, íntegra de tecnologia e negócio. Com o aprimoramento da tecnologia da informação, essa informática amigável passa a depender de profissionais, de pessoas com essa visão que conseguem enxergar o todo. Não somente a empresa, o próprio umbigo, mas como um sistema integrado. A empresa dentro de um sistema comunitário, a empresa dentro de um país. Qual pode ser a ajuda que a empresa pode dar para o público, para o país? Qual a contribuição que essa empresa pode dar? Geração de emprego, pagamento de impostos, geração de tecnologia, aprimoramento de tecnologias, difusão da tecnologia, popularização da tecnologia. E aí, ele exprime aqui as conclusões. Profissionais de tecnologia saem da posição de donos dos dados para profissionais de suporte. Agora não somos mais militares preocupados em guardar informação. Somos pessoas que querem criar suporte para difundir informação, disponibilizar informação, disponibilizar produtos, disponibilizar acesso às pessoas para que elas tenham vidas melhores, obviamente mediante um custo, um preço. E também o aparecimento, outra conclusão, o aparecimento de profissional que utiliza tecnologia para promover vantagem competitiva. Se você tem habilidade, capacidade, competência para analisar os dados, criar relatórios, formar novas estratégias, você obtém vantagem competitiva sobre o seu concorrente. E assim, você ganha na concorrência e oferece um melhor produto, serviço para o seu cliente, tornando a sua empresa mais vantajosa, mais bem vista no mercado e ganhando a competição com seu concorrente. Então, basicamente é isso. Qualquer dúvida, deixem no chat.